Greyfriars Kirkyard, no coração de Edimburgo, Escócia, é um lugar que parece saído diretamente de uma história de terror. Suas lápides antigas, árvores retorcidas e mausoléus de arquitetura gótica impressionam pela beleza, mas também carregam uma aura sinistra. Este cemitério histórico é famoso não apenas pela sua estética, mas pelas experiências aterrorizantes que muitos visitantes relatam. A história mais famosa que emerge deste lugar é a do Poltergeist de Mackenzie, um espírito inquieto que, dizem, continua a assombrar o cemitério até hoje. Para entender por que este cemitério se tornou um dos lugares mais assombrados do mundo, é preciso voltar ao século XVII, quando George Mackenzie, um advogado e juiz de grande influência, começou uma campanha implacável contra os Covenanters. Esse grupo religioso calvinista buscava liberdade de crença em um período de grande intolerância na Escócia. George Mackenzie ganhou o apelido de Bloody Mackenzie pela sua brutalidade em perseguir e punir esses dissidentes religiosos. Ele aprisionava, torturava e, em muitos casos, executava os Covenanters, muitos dos quais foram trancados em um setor do cemitério que se tornou conhecido como Coventry's Prison. As condições eram tão terríveis que muitos dos prisioneiros sucumbiam ao frio, à fome e ao desespero. George Mackenzie morreu em 1691, e seus restos mortais foram enterrados em uma cripta dentro do próprio cemitério Greyfriars. E por séculos, o túmulo permaneceu intocado, aparentemente em paz. Mas, em 1999, algo aconteceu que mudou a atmosfera daquele lugar para sempre. Uma noite, um morador de rua, buscando abrigo contra o frio rigoroso, entrou na cripta de Mackenzie. Ele quebrou o selo antigo que guardava o túmulo e, segundo dizem, a partir desse momento, o espírito de Mackenzie foi perturbado. Relatos de eventos paranormais começaram a surgir rapidamente. As pessoas que visitavam a área próxima à cripta de Mackenzie ou a Coventry's Prison começaram a relatar uma série de fenômenos inexplicáveis. Alguns visitantes sentiam arrepios intensos e uma queda súbita de temperatura, como se o ambiente fosse tomado por uma presença gélida e ameaçadora. Outros relatavam uma sensação de pressão nas têmporas e dores de cabeça agudas, que surgiam do nada e desapareciam assim que deixavam o local. Em alguns casos, as experiências eram tão intensas que levavam pessoas ao desmaio. Mas os eventos sobrenaturais não paravam por aí. Muitas pessoas relatam ter sido fisicamente atacadas pelo Poltergeist de Mackenzie. Arranhões e hematomas surgiam misteriosamente em suas peles, como se uma força invisível estivesse tentando afastá-las ou assustá-las. Outros visitantes relatam a sensação de serem observados e acompanhados por uma presença invisível, pesada e opressora, que parecia ansiosa para proteger o local de qualquer intruso. Os relatos mais assustadores vêm daqueles que juram ter visto figuras sombrias espreitando entre os túmulos e árvores do cemitério. Alguns turistas descrevem visões de silhuetas nebulosas que desaparecem assim que alguém tenta se aproximar. Outros relatam ouvir sussurros e gritos abafados, ecos de um sofrimento passado que parece ter ficado preso entre os muros de Greyfriars. A fama do Poltergeist de Mackenzie se espalhou rapidamente, e logo o cemitério se tornou um ponto de encontro para caçadores de fantasmas, entusiastas do paranormal e turistas corajosos. Guias de turismo em Edimburgo passaram a incluir Greyfriars em suas rotas noturnas, e os visitantes frequentemente levam equipamentos para tentar capturar evidências das atividades sobrenaturais. Muitas dessas expedições capturaram gravações de áudio com sons inexplicáveis e vídeos com sombras se movendo ao fundo, deixando uma prova intrigante para aqueles que acreditam no paranormal. Até mesmo pesquisadores paranormais visitaram Greyfriars Kirkyard para investigar o fenômeno, e muitos saíram convencidos de que há algo de incomum ali. Alguns estudiosos do paranormal acreditam que a presença do poltergeist é uma manifestação da energia residual deixada pelo sofrimento dos prisioneiros covenanters e pela brutalidade de George Mackenzie. Outros acreditam que o espírito de Mackenzie permanece como uma espécie de guardião sombrio, uma figura que protege sua cripta com violência, talvez em uma tentativa de redimir seus pecados ou encontrar paz. O cemitério Greyfriars Kirkyard é, assim, muito mais do que um local de descanso para os mortos. Ele é um testemunho sombrio da história violenta da Escócia, das injustiças cometidas e dos espíritos que, aparentemente, não conseguem encontrar descanso. Aqueles que se atrevem a visitar esse lugar saem com a certeza de que o passado e o presente se encontram de uma forma perturbadora, como se os ecos das dores e medos antigos ainda reverberassem entre os túmulos. Para muitos, Greyfriars é um portal para o inexplicável, onde a fronteira entre o mundo dos vivos e dos mortos parece extraordinariamente tênue.
Se você tiver coragem de visitar, prepare-se para sair com mais perguntas do que respostas, e talvez com a sensação de que há algo ali, escondido nas sombras, que nunca será totalmente compreendido.